Hoje, queremos contar uma história que irá tocar seu coração. Uma história que nos mostra que não devemos ter medo de enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. É uma história de coragem, fé e esperança, protagonizada por um jovem corajoso chamado Davi. Houve um tempo em que o povo de Israel enfrentava uma grande ameaça, um gigante chamado Golias. As terras estavam tomadas pelo medo e pela incerteza. Ninguém ousava enfrentar aquele temível adversário, até que um jovem pastor chamado Davi decidiu enfrentar o desafio. No acampamento israelita, a angústia pairava no ar. Os guerreiros, temendo por suas vidas, recuavam diante da força de Golias. Mas Davi, com seu coração corajoso e sua fé inabalável, perguntou aos soldados o motivo de tanta apreensão. Por que nenhum de vocês se levanta contra esse filisteu? Confio no Deus de Israel, e ele me dará a vitória. As palavras de Davi ecoaram pelos ouvidos do povo, despertando uma chama de esperança. O rei Saul ouviu falar do jovem pastor e decidiu chamá-lo para uma conversa. Davi foi até o palácio e encontrou-se com o rei Saul. Em meio à grandeza do trono, o jovem pastor permanecia humilde e confiante em Deus. Você é apenas um jovem, Davi. Como pode enfrentar aquele gigante? Majestade, quando estava no campo cuidando de minhas ovelhas, enfrentei leões e ursos para protegê-las. O mesmo Deus que me deu a força naqueles momentos me dará a vitória contra esse filisteu. Impressionado com a coragem e a fé de Davi, Saul permitiu que ele enfrentasse Golias, mas não sem antes lhe oferecer sua armadura. Leve minha armadura, Davi. Ela lhe trará proteção. Com todo respeito, Majestade, não posso usar sua armadura. Eu confio na proteção de Deus e ele me guiará. Então Davi foi ao encontro de Golias com uma funda e 5 pedras. Enquanto o gigante zombava e blasfemava contra o Deus de Israel, Davi permanecia confiante em sua fé. Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Com um único lançamento, Davi acertou Golias no ponto fraco, derrubando-o por terra. O exército filisteu, vendo seu herói derrotado, entrou em pânico e fugiu. A vitória era de Israel. O povo de Israel então celebrou a coragem e a fé de Davi. O jovem pastor, agora herói, foi reconhecido como um instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo de Israel da opressão. A história de Davi e Golias é uma história de coragem, fé e confiança em Deus. Ela nos ensina que não importa o tamanho dos desafios que enfrentamos, se tivermos fé e coragem, podemos superá-los. Que a história de Davi inspire a todos nós a enfrentar nossos próprios gigantes, confiando em Deus e em nosso potencial para fazer a diferença. Nesta história épica, testemunhamos a coragem incomparável de Davi, um jovem pastor que ousou enfrentar um gigante chamado Golias. O medo e a incerteza dominavam o coração do povo de Israel, mas Davi, com sua fé inabalável e esperança resiliente, se recusou a se curvar diante do temível adversário. Mesmo sendo apenas um jovem, Davi confiou em Deus e na força que ele lhe concedia. Enquanto os guerreiros experientes recuavam, Davi avançava com convicção. Ele sabia que não deveria temer os desafios que surgiam em seu caminho, pois tinha a fé e a esperança como suas maiores aliadas. Quando confrontado pelo rei Saul, que questionou sua capacidade de vencer o gigante, Davi respondeu com humildade e determinação. Ele relembrou os momentos em que enfrentou leões e ursos para proteger suas ovelhas, confiando que o mesmo Deus que o fortaleceu nessas situações estaria com ele nessa batalha crucial. Recusando-se a utilizar a armadura do rei Saul, Davi confiou na proteção divina, empunhando apenas uma funda e 5 pedras. Ele sabia que, com a fé inabalável, o tamanho físico do desafio não importava. Davi acreditava que, se estivesse do lado certo, Deus o guiaria e lhe concederia a vitória. Com um único lançamento certeiro, Davi derrubou Golias e mostrou ao mundo o poder da fé. A coragem desse jovem pastor inspirou o povo de Israel a acreditar em seu próprio potencial e a enfrentar seus próprios gigantes com confiança. Sua história nos ensina que não devemos temer os desafios que surgem em nosso caminho, pois, se tivermos fé e esperança, podemos superá-los. Davi nos mostra que, quando enfrentamos os gigantes da vida com coragem e confiança,
somos capazes de realizar coisas extraordinárias. Sejam eles medos, adversidades ou dúvidas, não devemos permitir que nos paralisem. Em vez disso, devemos nos lembrar da história de Davi, que nos ensina que, quando confiamos em Deus e em nós mesmos, podemos vencer os gigantes que se colocam à nossa frente. Portanto, que a história de Davi e Golias seja uma inspiração para todos nós, lembrando-nos de que não importa o tamanho dos desafios, se tivermos fé e esperança, podemos superar qualquer coisa. Vamos enfrentar nossos próprios gigantes com coragem e confiança, sabendo que a vitória está ao nosso alcance. À medida que chegamos ao fim dessa história inspiradora, esperamos que ela tenha tocado seu coração e despertado em você a força interior para enfrentar seus próprios gigantes. Davi nos mostrou que, independentemente do tamanho dos desafios, podemos encontrar coragem dentro de nós e confiar em algo maior. Agora, queremos convidá-lo a compartilhar seus pensamentos e sentimentos nos comentários abaixo. Como essa história impactou você? Ela trouxe à tona alguma reflexão ou inspiração especial em sua vida? Compartilhe conosco suas impressões e histórias pessoais. Lembre-se de que, juntos, podemos fortalecer uns aos outros e encontrar conforto e motivação nas experiências compartilhadas. Suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para encontrar coragem em sua própria jornada.